Diz assim: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Amém. Irmãos, nós somos chamados a um testemunho autêntico e coerente da nova vida em Cristo Jesus. Somos chamados a um testemunho ou a um estilo de vida autêntico e sincero em Cristo Jesus. Em termos de visão geral da carta aqui, Pedro começa a mudar a direção novamente e continua basicamente exortando o povo de Deus, exortando a cada um de nós a continuar perseverantemente a praticar o bem, a viver a vida cristã, a santificar a Cristo como Senhor em nosso coração, ainda que essa vida autêntica, esse testemunho vigoroso, traga sobre nós sofrimentos, traga sobre nós prejuízos. E Pedro diz: mas irmãos, se for essa a vontade de Deus para nós, que soframos praticando o que é bom, que devemos continuar dessa forma, mas sem jamais pensar na possibilidade de sofrer por praticar o mal. Esse não é o caminho cristão. E o que predomina aqui nessa sessão é potencialmente um contexto de hostilidade, de difamação, de calúnia, de ameaças. Mas de qualquer modo, Pedro diz: devemos praticar o que é bom, devemos perseverar na prática do bem, devemos viver a vida cristã de forma autêntica, verdadeira, sincera. Ele usa um termo no verso 13 muito forte: de forma zelosa. Zelosa. E Pedro vai mostrar como eu e você devemos viver a vida cristã de forma autêntica, verdadeira e sincera. A primeira verdade que Pedro nos ensina é: você tem que ter a consciência de que precisa ser zeloso na prática do bem. Ora, ele começa verso 13: quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Irmãos, idealmente isso é lógico, né? Quem pratica o bem, colhe o bem.
Quem faz o que é bom deve colher o que é bom. Se você for um indivíduo correto, sincero, zeloso na prática do que é bom, de forma ideal, Pedro está dizendo: quem é que há de maltratar vocês? Mas se analisarmos a carta, vemos que ela apresenta algo diferente. E verso 14 ele começa dizendo: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Parece que Pedro está estimulando aqui, irmãos, a ideia de que, ainda que debaixo do pecado, ainda que debaixo da transgressão, de um modo geral, a sociedade ainda consegue discernir o que é bom e o que é mal. Isso Pedro já mostra através das autoridades que Deus levanta, porque elas foram constituídas para preservar aquele que tem uma vida correta, aquele que pratica o bem, aquele que faz o que é bom. É claro que os irmãos aqui estão sofrendo não por uma massa generalizada que está se insurgindo contra o cristianismo. Não. Se os irmãos lerem a carta, os irmãos vão perceber que são grupos de pessoas dentro da sociedade que não estão se agradando do estilo de vida dos cristãos e que por motivos vários, estão caluniando, estão difamando, estão tentando fazer com que o testemunho cristão seja silenciado. E Pedro diz: quem é que vos vai de maltratar se for zeloso do bem? Ele começa fazendo uma pergunta, esse é o ideal. E ele usa um termo aqui chamado zelosos. Era o mesmo termo que descrevia aquele grupo de guerrilheiros que lutaram pela libertação de Israel do jugo romano e foram revoltosos, e a revolta deles culminou na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Mas só que Pedro recomenda que os cristãos devem buscar o testemunho autêntico do Evangelho, sendo zelosos em outra direção. Irmãos, o impacto que os cristãos devem causar na sociedade, a uma sociedade ou a um grupo de pessoas hostis à justiça de Deus, é sendo zeloso daquilo que é bom, daquilo que é correto, daquilo que qualifica vocês ou que dignifica vocês como filhos de Deus, seguindo o exemplo de Cristo. Esse é o ideal. Vocês devem praticar o bem, serem zelosos do que é bom. É isso que deve marcar o testemunho autêntico de vocês na sociedade, tendo em mente que o objetivo de vocês é praticarem o que é bom. Mas ele coloca uma possibilidade: mas quem é que vos vai de maltratar se for zeloso do que é bom? Alguém poderia perguntar: mas Pedro, nós estamos vivendo o contrário. E no verso 14, a segunda verdade que aprendemos é: irmãos, devemos perseverar na prática da justiça, ainda que ela nos acarrete sofrimento. Mas, conjunção adversativa, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, da vontade de Deus, de praticar o que é bom, de fazer o que é correto, de buscar a vontade de Deus, vocês são bem-aventurados, felizes. Portanto, se isso estiver acontecendo, ele diz: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. No tempo de Pedro, eles começaram a sofrer por causa da vontade de Deus.
estabelece uma possibilidade na vida cristã. É possível. Sim. Alguém sofrer por viver a palavra de Deus. E essa é a única possibilidade que deve existir na vida do cristão, que está preocupado em testificar de forma autêntica de Cristo na sociedade, sofrer por causa da justiça, e não por praticar o mal. Aqui o equivalente é sofrer porque está vivendo a vontade de Deus, não o contrário. O desafio é praticar o que é justo, aonde existe toda forma de injustiça. E justiça aqui não se limita a um aspecto religioso, mas uma prática de vida autêntica na sociedade, se opondo ativamente à injustiça. E Pedro diz: ainda que, vivendo a justiça, venhais a sofrer, vocês são bem-aventurados. Aqui são as bem-aventuranças de Cristo, que lemos no início do culto, e que Pedro está citando novamente. E aqui mostra um novo conceito de felicidade, mais uma vez mostrando que o Evangelho nos ensina a ressignificar as coisas, ao que é vida, o que é felicidade, o que é justiça, vivendo o padrão de Deus. E quem são os felizes aqui? Quem são os bem-aventurados aqui? São aqueles que praticam a justiça. Esses conhecem um outro tipo de felicidade, que ultrapassa os limites da existência humana, e que tem como fundamento a identificação com Deus e com Cristo. A ideia aqui é: quem participa do governo messiânico de Deus em Cristo, ainda que sofrendo debaixo da justiça ou vivendo a justiça, esses são ditosos, bem-aventurados, felizes. É como se Pedro estivesse dizendo: eu vou ajudar vocês a superar o sofrimento de maneira autêntica, assumir uma atitude de fé ativa, quando essa fé acarretar sofrimento. Eu vou mostrar a vocês. Vocês são felizes, bem-aventurados, porque estão sofrendo por praticar a vontade de Deus. Mas essa felicidade, irmãos, acontece na vida daqueles que estão fazendo a vontade de Deus, e não o contrário. Mas você pode pensar assim: o cristianismo precisa de uma perseguição ou de um sofrimento para torná-lo mais autêntico, ou de algo que faça com que os cristãos sofram uma perseguição intensa, para mostrar ao mundo como essa fé deles é verdadeira, autêntica, e tem fundamento que não se move, porque está fundamentada em Deus através de Cristo. Não. Eu e você temos escolhas morais todo dia a fazer. Eu e você somos colocados como ovelhas levadas ao matadouro todo dia. E nas nossas escolhas diárias, devemos abraçar a justiça de Deus e viver a palavra de Deus, ainda que soframos prejuízo, ainda que sejamos prejudicados. Devemos ter a consciência de que quem sofre por viver a palavra de Deus se identifica com aqueles que se achegaram a Cristo no Sermão do Monte. São bem-aventurados, são felizes. É aquilo que Jesus diz em Mateus: é bem-aventurado, é feliz no sentido mais pleno do termo.
aquele que é perseguido por causa da justiça, não pela justiça. Por causa da justiça, por causa da vontade de Deus em sua vida. É desse tipo de pessoa que Cristo estava falando em Mateus 5. Desses tipos de pessoas que em suas escolhas morais diárias estão sofrendo prejuízo por submeter-se ao governo de Deus em suas vidas. O reino dos céus é desses. Jesus está dizendo, é desses. Quando disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome, injúria, perseguição, mentira, Jesus disse, se alegrem, façam uma festa, regozijem, exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus. O que Jesus mostra, o que Pedro está mostrando, o que os apóstolos mostraram, é que existe um tipo de sofrimento legítimo na vida cristã, que resulta em alegria por estar vivendo a justiça de Deus. Sofrer perdas por amor a Cristo. Pedro diz, se alegrem, irmãos, se alegrem. E não fiquem aí amedrontados. A ideia aqui é trêmulos. Nem fiquem alarmados. É a reação normal de alguém. Quando a sua vida está em risco, sua posição está em risco, sua vida por completo está em risco, é natural que as pessoas sintam medo, fiquem alarmadas, amedrontadas com ameaças. Pedro disse, não se amedrontem, nem fiquem alarmados. Pedro está usando, irmãos, Isaías capítulo 8, verso 12 em diante. Lá em Isaías, o sentido do texto é que os crentes não devem temer os que os infiéis temem. A ideia aqui é que o temor diante das pessoas, que o temor diante das perseguições, que o temor diante das pressões, que o temor diante das possibilidades de perdas, significa a incredulidade para com Deus. A ideia aqui é, quem teme as pessoas não depositou sua confiança inteira em Deus. Isso mostra que tempos de perseguição são também tempos de aprovação, de testes, de amadurecimento. E essa é a realidade que Pedro está mostrando. Se estão sofrendo por praticar o que é correto, a vontade de Deus, são felizes. Permaneçam perseverantes nesse caminho, sem estar amedrontados, portanto com as suas ameaças. Nem fiquem alarmados. Aí você pergunta assim, como? Como não se alarmar diante das pressões? Como não se amedrontar diante das ameaças intensas? Pedro diz, santifique a Cristo no vosso coração. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Como superar o temor e as dificuldades? Deixando que Cristo reine sobre vocês. O coração aqui é o centro dos pensamentos, das emoções, das decisões, das inclinações, do sentir humano. É a sede da vida. E o verso traz duas cláusulas importantes. O verso de número 15. Primeiro, diz que Cristo deve ser santificado como Senhor. Como Senhor. É a primeira informação importante.
A segunda é aonde ele deve ser santificado, na sede da sua vida. O termo aqui mostra que a expressão santificar toma outro rumo aqui. Aqui é a ideia de que não somos passivos nesse processo. A ideia aqui é de que somos ativos. É como se Pedro estivesse dizendo: olha, Cristo não deve ser somente glorificado, mas ele deve ser reverenciado, tomado como Senhor, mediante a obediência e submissão à sua vontade, na vida de vocês. Nós devemos não somente reconhecer o senhorio de Cristo, mas viver debaixo desse senhorio. No contexto imediato dos irmãos, daqui da carta, sobre a circunstância da vida deles, eles devem estar submissos ao senhorio de Cristo. Os homens aqui, ou os irmãos, devem deixar que Cristo domine os afetos, as inclinações, os pensamentos, os propósitos. Isso na sede da vida deles, no coração deles. Santificar aqui é seguir a Cristo, é seguir os seus passos, o seu exemplo, reagir ao exemplo de Cristo nos extremos da vida. E essa realidade, essa submissão diária do senhorio de Cristo sobre nós, deixar que Cristo reine nas nossas vidas, seguindo os seus passos, o seu exemplo, tomando a nossa cruz e seguindo, irmãos, vai possibilitar a nós uma vida autêntica, coerente, correta, sincera. Você vai estar pronto a fazer uma defesa da esperança ou do estilo de vida que você vive. Você vai estar pronto. É o que Pedro está mostrando. Que deixando que Cristo reine sobre nós, isso quer dizer que estaremos sempre prontos, sempre preparados. O termo aqui indica sempre disposto, ou continuamente disposto, com a cabeça pronta. Sabe para quê? Para dizer a todos aqueles que pedirem razão porque vocês estão vivendo assim, de forma santa, submetendo-se a Cristo, sofrendo por causa da justiça, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo, vocês vão estar prontos para fazer uma defesa verdadeira do Evangelho. Mas não uma defesa teórica, desassociada da vida. Mas vocês vão dizer aquilo que é produto da vida de vocês. O senhorio de Cristo, o Evangelho, aquilo que afetou a vida de vocês, ou que transformou a vida de vocês, porque Cristo está sendo santificado no coração de vocês. E a palavra aqui, irmãos, o termo preparados para responder, é o termo de onde deriva apologética. Ou seja, os cristãos vão ser um apologeta do Evangelho. Mas apologeta aqui não no sentido de defensores técnicos, defensores de todo o arcabouço teológico, de toda a doutrina cristã. Não somente faz parte, mas os irmãos irão fazer uma defesa como produto da própria vida de vocês, da salvação, do Evangelho, e Pedro diz, da esperança que há em vós. Veja que o questionamento aqui não é acerca daquilo que defendemos. Não é. Pedro está dizendo aqueles que pedirem razão da vossa esperança.
Agora eu pergunto a vocês, o que é que significa esperança na teologia cristã? Porque para fazer uma defesa você precisa saber o que significa a esperança cristã. O que é que domina a vida cristã? O que é que está no centro dessa esperança? Ou melhor, o que faz com que os cristãos vivam um estilo de vida que mostre que eles estão esperando alguma coisa? O que eles esperam? Irmãos, esperança aqui, no contexto da carta e do Novo Testamento, se refere a algo no futuro, se refere a uma esperança escatológica. É uma salvação que começou a ser desfrutada aqui e agora, mas que só será completa quando essa esperança, ou algo que esperamos acontecer, é aquele que em nós começou a obra, aquele dia em que Ele há de concluí-la. Cristo há de voltar para resgatar aqueles que nele esperam. E isso faz essa esperança, essa certeza de que Cristo começou em mim essa obra, e eu estou aguardando Ele concluí-la na minha vida, ou na vida da igreja. Essa certeza ou essa esperança é que está fazendo com que o curso da existência desses irmãos chame a atenção. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E esse estilo de vida era tão significativo na vida dessa igreja, ou na vida desses irmãos, ou deve ser em nossas vidas, que ele deve chamar a atenção. Observe, não somos nós que estamos oferecendo, ofertando a razão da nossa vida. São eles que vão nos pedir razão da esperança que há em nós. É a esperança que está incendiando, ressoando. E o tema aqui, irmãos, apologética, mostra que não importa se você não tenha condições de fazer uma defesa técnica, mas por possuir uma esperança verdadeira, que tem determinado o curso da sua vida, suas escolhas, suas decisões, por ser verdadeiro em vós, observe o final do verso 15, esperança que há em vós, está em vocês. E por ser verdadeira em vocês, qualquer um será capaz de fornecer uma orientação clara. Claríssima. É como se esse versículo estivesse dizendo assim, ouça bem, ouça. A vida dos cristãos deve ser de um jeito tal que a sua esperança transpareça no seu modo de vida, chamando a atenção dos outros e assim oferecendo uma ponte para esse esforço evangelístico. Responder. Segunda verdade, o mais importante não era um credo ou um conteúdo intelectual da defesa. Não era. A ser transmitido, mas uma forma de vida cheia de e na esperança. Terceira verdade, precisamos urgentemente redescobrir que dar testemunho ou viver uma vida autêntica da maneira como o texto está nos mostrando é também uma forma de culto, uma forma de santificar Cristo, de mostrar Cristo.
E a essa responsabilidade que Pedro está chamando. Santifique Cristo na vida de vocês. Estando sempre pronto, veja, não é esteve pronto ou estará pronto, é o curso da vida. Estando sempre preparados. Eu acho interessante como um cristão faz isso. Como um cristão verdadeiro, irmãos. Sabe como é que ele faz isso? Fazendo todavia com mansidão, temor, boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vocês, eles correm de vergonha, fiquem envergonhados. Mas como? Porque eles vão ver o bom procedimento de vocês em Cristo. O cristão testemunha sem fanatismo, sem desavenças, sem superioridade, sem estar gritando e expondo de goela abaixo a sua esperança. O cristão tem profunda consciência da esperança em que ele está e daquilo que ele espera. Por essa razão ele está sempre pronto para testemunhar, como Cristo disse: eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. E ele sempre está pronto a responder de forma cordial, benevolente, reconhecendo a ignorância daqueles que estão nas trevas. Parece que é o contrário. Quando essa esperança não está em nós, quando nós não estamos vivendo uma vida cristã autêntica, nós temos sempre a tendência de empurrar no grito, de mostrar através de um conhecimento intelectual aquilo que nós não temos. Nós nos cercamos de aparatos teológicos para dar uma explicação técnica dessa esperança, mas ninguém vê ela em nós. E João diz: quem nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. E aqueles que têm, irmãos, primeira verdade, eles estão sempre prontos, mas sem grito, sem fanatismo, sem desavença, sem desentendimento, sem superioridade, a dar uma resposta mansa acerca de Cristo em sua própria vida. Esse Cristo que incendiou uma esperança em mim. Segunda verdade, com temor. Ou seja, não adianta ser manso e não ter temor. Alguém manso, mas sem temor, é alguém que vai certamente titubear nas pressões. O temor a Deus é aquilo que nos guarda, que faz com que não negociemos a esperança do Evangelho. Mansidão não tem nada a ver com covardia. Mansidão não tem nada a ver com negociar verdades cristãs. Tem nada a ver. Você pode ser manso e cheio do temor a Deus, e zeloso em uma exposição bíblica e verdadeira do Evangelho, que está não só em vós, mas que você também tem a capacidade plena de responder mansamente. Porque você sabe que sua consciência está cativa à palavra de Deus, você teme a Deus. Agora, a terceira verdade é mais exortativa. Boa consciência. Falar de Cristo, irmãos, ou testemunhar de Cristo, deve vir sempre acompanhado de uma vida coerente. Boa consciência. Mais uma vez aqui aparece o tema do bom procedimento, do bom comportamento, modo de vida, estilo de vida. O termo aqui não fala de atos específicos ou comportamentos esporádicos, mas um padrão regular de conduta. Quando ele diz: de modo que naquilo em que falam contra vós,
Fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento, a vossa boa conduta, o vosso padrão regular de vida em Cristo. E esse verso, veja, verso de número 16, apontam para duas realidades. Duas. O bom procedimento deve estar acompanhado a uma boa consciência. O bom procedimento terá o propósito de fazer calar e envergonhar aqueles que difamam vocês. Mas o que é boa consciência, irmãos? O que é ter boa consciência? O termo aqui é saber como. É a instância do ser humano que testifica nele mesmo, ou que aprova a sua própria conduta, como diz Paulo: os gentios, não dando lei para si, são leis. Ou, seguindo a lei da consciência, quer obedecendo ou quer desobedecendo, suas consciências defende ou acusa. Eles são leis para si mesmo. Então, a consciência é o juízo antecipado de Deus em nós. É aquilo que tanto aprova como desaprova uma boa conduta. E a consciência, irmãos, é algo terrível. Terrível. É chamada de juízo antecipado de Deus, já disse. Ela também é um saber de todos os nossos atos. De todos. Ela sabe antecipadamente todos os nossos atos. E ela nos acompanha dia a dia. Você não tem como deixar sua consciência em casa e andar sem ela. E a consciência do cristão é insubornável. É mais fácil você matá-la do que ela dizer que é bom aquilo que é errado. Chamar de correto aquilo que é incorreto, de má conduta aquilo que é boa conduta, ou conduta boa aquilo que é má conduta. Aqui, boa consciência e boa conduta formam uma unidade, devem estar unidos, juntos. E para ter boa consciência cabe uma vida correta para com Deus, cabe boa conduta, cabe vida correta segundo os padrões de Deus. Agora eu te pergunto, o que é não ter uma consciência que perturba? O que é? Boa consciência é a consciência que Deus não deixa inquieta. Boa consciência é aquela que Deus pacifica. É aquela que tem a aprovação diária dessa conduta determinada pelo senhorio de Cristo sobre nós. E Pedro está dizendo: com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vocês, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vocês vão fazer envergonhar os mentirosos. Por quê? Porque vocês agora possuem capacidade de um bom procedimento em Cristo. Quem está em Cristo agora é nova criatura. E aqui é essa possibilidade de ser difamado, de falar contra nós. Mas a nossa resposta é com a vida, é com o procedimento, é com o comportamento. E Pedro diz: é só assim. É só assim.
que nós iremos envergonhar. Pedro está dizendo, é só assim que vocês irão envergonhar aqueles que estão difamando vocês pela sociedade. Quando veem vocês esse bom procedimento, eles vão ficar envergonhados. E última parte, irmãos, nós devemos reconhecer a vontade de Deus em tudo. Em tudo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticar o mal, ou do que praticando o mal. De qualquer forma, aqui termina-se numa certeza: é melhor sofrer fazendo o que é correto do que sofrer fazendo o que é incorreto. E a vocação cristã aqui é essa: fazer o que é bom. E o termo aqui, vontade de Deus, ele pode ser traduzido literalmente da seguinte forma: se assim o quiser, o querer de Deus. Se Deus quer assim, irmãos, que vocês estejam sofrendo por praticar a vontade dele, mais uma vez, aquele que começou a ser mostrado no início da carta: vocês foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Vocês que não eram povo, mas agora são povo do Senhor. Vocês são geração eleita. Vocês foram agora colocados no aprisco do Senhor. Essa é a vontade de Deus sobre vocês. Esse é o querer de Deus sobre vocês. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. Ou seja, a vontade ativa de Deus está sobre a vida de vocês. A soberania ativa de Deus está conduzindo a vida de vocês. Agora, nós devemos continuar perseverando, fazendo aquilo que é bom, o que é correto. Ainda que, segundo a vontade de Deus, isso acarrete sofrimentos, perseguições, difamações, apertos, perdas, dificuldades. Pedro diz: santifique a Cristo como Senhor na vida de vocês. Então é assim, irmão. Somos chamados a um testemunho autêntico, a uma vida autêntica, a uma vida sincera, no contexto em que estamos vivendo. E isso passa por ser zeloso do que é bom. Isso passa por uma vida de praticar constantemente a justiça, escolher, optar, buscar, viver a vontade de Deus, ainda que isso acarrete sofrimentos. Isso passa por uma vida de santificação, ou santificar Cristo em nós, viver o senhorio de Cristo, e sempre prontos a responder, não como um apologeta técnico, mas alguém que responde daquilo que é produto da sua própria vida, alguém que experimentou qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E se você tem, não precisa de grito, seja manso, associe mansidão a um temor a Deus, e sobretudo não fira a sua consciência. Não fira a sua consciência, tentando demonstrar através do ensino aquilo que não está em você. Seja coerente, a sua vida deve ser coerente, porque coisa terrível é a consciência, e ela é insubornável. O juízo antecipado de Deus está em nós. Sobretudo devemos, irmãos, reconhecer: a vontade de Deus é soberana. É soberana em tudo. O governo amoroso de Deus é ativo em nós. E esses apertos que nos sobrevêm é da vontade paternal de Deus, o mesmo Deus que nos salvou em Cristo e que está nos salvando em Cristo. Nada foge ao seu controle. Portanto,
Portanto, ainda que o mar esteja revoltado, sossegado. Amém. Sossegado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos conceda a graça, Senhor, a fim de sermos zelosos daquilo que é bom, daquilo que é correto. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a perseverar na prática da justiça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ainda que sejamos ameaçados, alarmados, amedrontados, ó Deus, nos conceda a graça, Senhor, de não temermos a ameaça dos homens, ó Deus. Amém. Ajuda-nos, Pai, a perseverarmos, a praticarmos, ó Deus, o que é correto, o que agrada ao Senhor e não aos homens. Amém. Sobretudo, Senhor, precisamos viver o senhorio de Cristo sobre nós. Tem misericórdia, ó Deus. Que Cristo possa, ó Deus, ser santificado por cada um de nós. O senhorio de Cristo, Senhor, possa estar de forma ativa e verdadeira na vida de cada um de nós. Sobretudo, Senhor, que o Senhor nos dê uma vida autêntica, sincera, Amém. correta, transparente. Amém. Uma vida, Senhor, como diz a Tua palavra, vivida na luz. Amém. Amém. Oh Deus, que nós não sejamos tomados por essa insensatez de viver com a consciência aflita, ferida, mas que o Senhor nos ajude, Pai, a buscar o bom procedimento que traz, ó Deus, a paz na consciência, que pacifica, Senhor, que traz a paz na consciência de saber que estamos no centro da Tua vontade, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a descansar em Ti. Amém. É o que nós a Ti oramos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém.